Muito boa noite, eu sou a Andréia Capai da Mindful Academy, junto com a Ela de Capai, e hoje nós temos aqui as nossas convidadas Denise e Eliana, que a gente vai bater um papo sobre mindfulness, né, no ambiente escolar. Elas já fazem um trabalho muito bonito, e a gente queria ouvir um pouquinho delas. Mas a gente não pode perder o costume de dar uma respirada antes, vamos lá? Ela, guia uma pequena prática aí pra gente. Está percebendo a nossa respiração. Sinta o ar entrar e sinta o ar sair. Aproveite esse momento para estar com você mesmo e investigar como está o seu corpo e a sua mente. Para fazer isso, apenas conecte-se ao seu corpo e perceba se há alguma parte que precise mais da sua atenção. Respire, perceba-se, aceite o que vier. Incômodos físicos, sentimentos, emoções. Apenas sinta. Aproveite para perceber também os músculos do seu corpo que se movem quando o ar entra e quando o ar sai do seu corpo. Aos poucos, vá mexendo os dedos dos pés, das mãos, abrindo os olhos devagar e fazendo a transição da prática para o momento presente. Como é bom, né? Principalmente num dia quente, assim, né? Que a gente fica lembrando, tá quente, tá quente, tá quente, né? Mas então, só para apresentar um pouquinho, para mostrar o que está acontecendo aqui, o que eu queria apresentar, que a Eliana e a Denise fizeram um curso com a gente do workshop de Mindfulness para professores e psicólogos em abril desse ano. E aí a gente queria saber um pouco do trabalho delas depois do curso, depois do workshop que ela fez com a gente. Então vamos começar. Pode ser com você, Denise? Eu queria saber se você já medita. Sim, eu já medito. Isso, e há quanto tempo você medita? Há uns 2 anos. Você pode contar um pouquinho da sua trajetória com a meditação? Sim. Na verdade, eu comecei a meditar através de um médico. Eu tive uma crise de ansiedade e fui parar no pronto-socorro. E o médico que me indicou a meditação. E a partir daí eu comecei a fazer e não parei mais, né? Procurei no YouTube, comecei a pesquisar e não parei mais. Que bom. É legal, né? Porque você, às vezes, não precisa de pagar, você não precisa de fazer nada. Você pode se virar. A minha trajetória foi assim também. Eu fiz muito pela minha intuição. Depois que eu fui estudar o Mindfulness, né? E só que eu comecei por mim mesma. E mesmo assim, foi muito bom. Eu tive resultados. Então, assim, tá na mão de todo mundo, né? E você, Eliana? Então, a minha trajetória foi bem parecida, né? Tem uns 2 anos, mais ou menos, que eu faço a meditação, né? Também foi a partir de uma crise de ansiedade, eu precisei de acompanhamento médico, né? E aí eu cheguei na meditação por meio de uma colega, de uma amiga minha, né? Ela é psicóloga e ela trabalha com a terapia cognitivo-comportamental, né? Uhum. E aí, na verdade, eu não fiz nenhum acompanhamento com ela, né?
ela foi mostrando, postando algumas coisas e eu fui pesquisando sozinha e comecei a praticar, né? E aí já tem uns 2 anos que eu pratico a meditação. E vocês podem falar um pouquinho do que vocês acham que mudou na vida de vocês? A prática de mindfulness ou meditação? Para mim mudou a ansiedade, né? Melhorou muito. E essa coisa de estar presente aonde eu estiver, né? Porque hoje eu me preocupo eu estou aqui falando com vocês, estou aqui, não estou vendo televisão, né? Que antigamente assim fazia várias coisas, né? Ao mesmo tempo. Então hoje me preocupo nisso, em fazer somente uma coisa, que é difícil, né? Um desafio enorme. Mas tem dado muito certo. Assim. Que bom. Que bom. E você, Eliana? Para mim, também, a questão de estar presente me ajudou muito na questão da memória, né? A gente, com filhos, a dupla jornada, tripla, né? A gente acaba com muitas preocupações e a memória acaba sumindo praticamente, né? Sim. Então, com a prática da meditação, me ajudou muito nessa questão de estar presente e ajudou muito na memória e no manejo da ansiedade, né? Daí a gente consegue administrar melhor. Isso mesmo. Muito bem. Obrigada. Ela, você quer fazer alguma pergunta relacionada a isso? Não, eu queria saber agora se isso trouxe para vocês algum benefício enquanto professoras. Com certeza. Que tipo de benefício que isso trouxe? Com certeza. A questão da memória, do estar presente, de você estar ali fazendo aquilo naquele momento, sem não se preocupar com outras coisas, né? Que a gente fica nessa atribulação diária, né? E isso ajuda muito. Uhum. E você, Denise? Estar mais calmo. Ok. Acho que a atenção com as crianças, né? Porque eles solicitam muito da gente e muitos momentos assim eu ficava, a criança te perguntava alguma coisa e você nem escuta o que ele falou, né? Assim, você não está ali presente. Hoje em dia não. A criança solicita, então você para e escuta realmente. Então isso foi fundamental para mim. Isso que você está falando aí é muito importante, porque assim, a criança está sendo vista, ela está sendo atendida, né? E você podia muito bem olhar para ela e responder qualquer coisa, né? Mas você está ali para ela, isso é muito importante para ela, porque ela está se sentindo vista, ela está se sentindo acolhida por você ali, isso é muito importante que você está falando, né? Mais alguma coisa que você queira acrescentar, Elad? Não, por enquanto não. Então tá bom. Pessoal, eu queria só que vocês situassem a gente, vocês dividem sala, né? Da mesma turma de que ano? São crianças de 5 anos, o infantil 2. Infantil 2, né? 5 anos, né? São quantos? São 30. 30, né? Então é uma sala bastante cheia, com bastante desafios, né? Isso. Então me conta aí, o que vocês fazem, o que vocês aplicam de mindfulness na sala de aula? Então, a gente tem uma rotina e a gente inicia, as crianças estão comigo na parte da manhã e à tarde com a Eliana. Isso. Então, na parte da manhã, a gente sempre faz uma prática. Eu trouxe aqui um sino, posso mostrar? Por favor. Ó. É um sino de chave e a gente sempre inicia com esse sino e faz uma prática, tirando da meditação daquele Mindfulness para criança. Aí a gente sempre faz uma prática e acaba com um sino também. Então todo dia você pega o cartãozinho do baralhinho de mindfulness. Isso. Que legal, isso é uma ótima ideia. E eu à tarde acompanho a mesma rotina, né, da Denise. Em determinado horário, eu faço também, a gente utiliza o sino que fica na sala, né? E aí retira novamente para iniciar as atividades da tarde, né? Porque eles têm horário de descanso
Aí eles descansam logo que inicia. Antes da gente montar a rotina, aí eles fazem a meditação e aí a gente inicia a rotina da tarde. Entendi. Denise, você faz que horas a atividade com eles na rotina? No período da manhã, logo eles chegam. Quando eles chegam, ok. Logo que eles chegam, E você, Eliana? Eu por volta de 2 horas da tarde que a gente faz, né? Porque quando eu chego é hora de almoço e descanso, a gente não tem o tempo para parar ali. Embora eu consiga fazer algumas brincadeiras mindfulness nessas horas, né? Mas é bem tópico, mais direcionado mesmo só depois do descanso. Entendi. Aí você tem pequenas atividades de mindfulness antes disso, né? Mas aí você tem uma direcionada depois mais robusta, exatamente, né? Exatamente. Legal. Deixa eu perguntar uma Pode coisa. fazer. Pode falar. Eu queria saber, assim, como é que foi o início da implantação desse projeto, né? Como é que eu queria ouvir de vocês o antes, o durante a implantação e o que vocês estão vivendo atualmente. Quem vai primeiro? Bom, vamos lá. Primeiro a gente realizou uma reunião com os pais para explicar o que seria o projeto, né? Para desvinculá-lo de religião, para explicar que não ia ter nenhum viés religioso, né? E foi feita autorização para que as crianças participassem, né? Então, antes da gente começar, foi feita essa primeira reunião com os pais. Né? Tá. Mas eu queria saber, assim, o que vocês viram diferença é importante também saber, né? Porque tem muitos professores que, às vezes, não têm esse cuidado, né? E esse cuidado é muito importante, porque, às vezes, algum pai ou uma mãe nunca ouviu falar, né? E, de repente, a criança chega em casa falando, mãe, a professora está fazendo mindfulness. E, né, pode ter aí uma confusão de comunicação e pode até achar ruim, né? Não entender o que é. Mas o que vocês perceberam nas crianças antes da aplicação e atualmente? A gente tem uma turma que é bem agitada, né? São 30, então são muitas necessidades, assim. E como eu e a Eliana, a gente já fazia a prática da meditação pessoalmente, né? E a partir do curso que a gente fez com vocês, que a Eliana que me indicou, a gente teve essa ideia de passar para as famílias e fazer com as crianças. E hoje a gente vê as crianças muito mais centradas. Eles são crianças, eles brincam, eles brigam, isso é normal. Mas, assim, a gente vê eles muito mais autorregulados, né? De conseguir perceber que eles estão agitados e vamos respirar para se acalmar. A própria criança consegue perceber isso e, às vezes, percebe o amigo, né? Percebe que o amigo está agitado, está nervoso. Então, eles falam, só pode te dar calma, né? Que é outra coisa que a gente fez. Então, está sendo muito bacana, que a gente está vendo o resultado diariamente. A questão da autorregulação e da empatia com o outro, né? Que a gente viu um aumento substancial, digamos assim, na sala, né? De se preocupar de quando não está bem, parar, dar um passo atrás, respirar e voltar. E de perceber quando o amigo não está bem também. De dar o tempo para o amigo respirar e voltar, né? Então, isso é muito poderoso. Isso foi muito bom. Essa questão da criança criar sensibilidade, se ver como um grupo, né? E ver que o coleguinha precisa é a compaixão, né? Ele tá vendo lá que tem um colega que tá passando por uma dificuldade, ele percebe que o colega tá na dificuldade, a gente tá falando de crianças de 5 anos. Isso é muito poderoso, né?
Muito legal mesmo, Verdade. que eu gostei de ver. E eu queria que vocês falassem um pouquinho da boneca que vocês criaram, porque no nosso curso a gente tem a Ah, Bia, né? E vocês criaram uma exatamente. coisa completamente diferente, super contextualizada, e eu queria que vocês explicassem um pouquinho. Tá, então eu vou apresentar que ela está aqui comigo. Ótimo. Essa aqui é a Daiô, né? Daí, Ela veio depois que a gente viu a apresentação de vocês da Bia, né? Então a gente montou a Daiô pensando na representatividade junto com os nossos alunos, né? E ela se tornou um membro da turma. Aproveitando a história que vocês tinham contado, a gente adaptou um pouquinho para eles receberem a boneca. Então, a boneca foi para a escola, o primeiro dia de aula, como se fosse uma nova aluna. E aí a gente contou a história dela e da mãe dela. Daí a história começou a se chamar Adja e Daiô, porque tem um significado também o nome delas, né? Adja é... Peraí que eu anotei aqui, que eu já esqueci também. Pode colar, pode colar. Adja significa um presente e Daiô, alegria alcançada. Que lindo. Então, ela segue mais ou menos a história que vocês contam, né? Que ensina a posição da árvore, tudo bonitinho, né? Então, a gente tem um espaço arborizado, a gente levou as crianças, contou a história, apresentou a Daiô ensinou a posição da árvore, né? E a Daiô também vai para casa deles, de 2 a 3 vezes por semana vai para casa de uma criança, e lá, em casa, as crianças partilharem o conhecimento de meditação com a família. É um convite para que eles façam com a família, né? E também passou por uma questão de autorização para receber a boneca em casa, o porquê que ia ser feito. A gente passou primeiro com os pais, para depois apresentar a boneca para as crianças. Mas virou uma amiga deles, ela participa de absolutamente tudo que nós fazemos. Que ótimo. Desde a hora que entra, brincar, fazer atividade, ir no parque, comer, ela participa de tudo. Legal. Maravilhoso, muito bom isso. Legal demais. Vocês pegaram a Bia e colocaram ela no nível 1000. Ficou muito legal. Parabéns, viu? E assim, a gente pensou também, eu não sei se dá para ver, mas ela não tem expressão. Ó. Sim. Ela não tem expressão, a gente fez ela baseada naquela boneca Waldorf, que eu não sei se vocês conhecem, né? Sim, conhecemos sim. E é muito interessante como eles também colocam as emoções na boneca, né? Porque aí eles também aprendem a nomear as emoções, né? É muito interessante. Nossa, que legal, que legal. Muito bacana. Nossa Senhora. Esses meninos vocês vão deixar esses meninos prontinhos, né? Para a vida já. Muito legal. E Denise, você podia falar um pouquinho mais sobre outras atividades que vocês fazem? Sim, como a gente faz a prática da meditação todos os dias, né? Então a gente resolveu montar um livrinho com ele, com algumas práticas, né? Então só para ilustrar, dá para ver? Dá sim. Então essa daqui é a prática a respiração da abelha, né? Então, tá descrito o que é a respiração, como é feito, e aí a gente pede para as crianças desenharem, né? E assim, eles fazem, repetem, e assim, a gente só partiu do registro depois que foi incorporado por eles, né? Depois que eles aceitaram. Então, assim, não foi feito o registro, já faz o registro e depois faz a prática, não, é o inverso. Feito a prática, então a gente elencou algumas práticas que eles mais gostam, né? E para poder fazer esse registro, e esse livrinho vai para as famílias no final do ano, com essas práticas. Tem outras que são com foto, né? Tem a foto dele fazendo a meditação. Tem essa daqui também, que é a do Respiração do Leão.
Sim, sim, Aqui sim. a boca, né, bem grandona do leão. Ele demonstrando a consciência corporal, né, de que a boca tem que estar, e os braços abertos, né? É muito bonitinho isso. Essa daqui que é da Estrela Estrela do do Mar. Mar. Essa daqui faz muito sucesso. A primeira vez que nós fizemos foi mais difícil, né, de fazer, porque eles cantam tudo, mas hoje em dia a gente faz com as duas mãos, ida e volta, Olha! e é numa boa, assim, eles fazem, e se o amigo não faz, fala, faz direito, né, eles ficam um cobrando o outro, assim, é bem bacana. Ótimo. E vocês têm alguma criança que já guia a meditar, a prática? Ou não? Não. Não. Ah, tá. Porque tem criança que gosta de guiar e às vezes eles são até voluntários. Posso fazer hoje e tal, né? Principalmente nessa idade. É uma coisa interessante também de colocar uma criança para guiar, né? Você tem alguma pergunta? Eu queria voltar agora um pouquinho atrás, que aquela hora você mostrou lá aquele balaio, né, das chaves, que é o sino de chaves. Sino de chaves. Geralmente, né, a gente usa um sino para geralmente começar e terminar alguma prática, né? E eu achei bem interessante essa questão do balaio de chaves, do sino de chaves, que a gente não tem que ficar esperando ter uma coisa ideal, né? A ter um sino perfeito, igual o da professora. Vocês entraram em contato com a criatividade de vocês e criaram isso, né? Eu acho que isso é muito importante. O professor, ele tem sempre que trabalhar com com a criatividade, obviamente, e também com a improvisação, né? Achei muito legal, porque é uma forma de trazer o som para a sala de aula com eles, né? E fazer uma coisa completamente inusitada, né? Acho que vocês, quando vocês fizeram, acho que vocês descobriram isso foi na aula de música, não foi isso? Com o professor de música da escola? Na verdade, esse sino já existia na escola há um tempo atrás. E como esse ano a gente teve uma assessoria do Parque Sonoro, então aí veio a nossa mente falar, o sino de chaves, vamos utilizar até esperar, né, o perfeito, né? O sino perfeito que a gente queria, né? Entendi. E deu super certo. Ótimo. Agora, eu queria perguntar para vocês uma outra coisa. Vocês que já estão trabalhando com isso há alguns meses, o que vocês poderiam eleger como 3 coisas importantes na implantação de mindfulness em sala de aula? Eu acho que a primeira a gente tem que praticar e conhecer o resultado, né? O que a gente ganha com isso. Né? Eu acho que é o primeiro passo aí para conseguir, né? Ótimo. E o segundo? O que vocês acham que é importante? Eu acho que o resultado, assim, que a gente tem com as crianças foi muito rápido. Eu achei que não imaginava que seria tão rápido como foi. E o que vocês fizeram para chegar a esse resultado? Assim, o que vocês podem eleger como uma coisa importante para chegar a esse resultado? Eu acho que foi o trabalho em conjunto, meu e da Denise, porque assim, eu cheguei com a ideia, a Denise topou, vamos ver, e aí quando a gente começou a ver, nossa, legal, dá para fazer, e aí a gente começou, olha, vou começar assim, aí eu continuava, ou eu falava para a Denise não, e aí a gente foi conseguindo construir um trabalho em conjunto, a gente fala a mesma língua para as crianças de manhã e de tarde, não fica fragmentado, né? Entendi. Isso é ótimo. E você acha que a consistência, a persistência, a constância é importante também? A constância é importante. Então, isso seria o número 3? Acho que sim. E eu vou eleger também, assim, a confiança delas, né? Porque a Denise falou, nossa, o resultado foi muito rápido. Então, assim, é confiar na trajetória ali daquele momento também e ver que dá certo. Eu tenho uma amiga que ela é professora de primeiro ano, mas ela também é professora de yoga e ela implanta já há mais de 4 anos nas turmas dela a yoga e a meditação todos os dias na sala.
Tem turma que ela consegue resultado com 3 meses. Tem turma que ela consegue com 8 meses. Mas tem turma que ela também consegue com 6. Então, assim, cada turma é diferente da outra. E eu acho que é o que ela me fala, não pode deixar de fazer. Eu acho que isso é que é importante. Tanto para a gente, na nossa prática pessoal, quanto com as crianças, né? Eu queria só falar, dentre esses 3 pontos, né, você elegeu um que eu também concordo que seja o primeiro, que a prática do professor, ela tem que existir, né? Vocês acham que seria possível estar implantando tudo isso sem a prática de vocês? Vocês falaram que é importante, ok, mas seria possível o professor implantar isso sem levar a prática dele? Possível, acho que é. Aham. Mas eu acho que é muito mais difícil o professor ter essa constância e essa determinação de continuar se ele não faz. Né? Mas acredito também que ele fazendo com as crianças, ele pode ter a vontade de fazer para a vida dele. Também acredito nisso também. Então, Mas assim, a gente pode... muito mais fácil o professor já ter a prática e passar do que o inverso, né? O melhor dos... Desculpa, pode falar. Não, mas acho que é possível, sim. É possível. Então é o seguinte, o melhor dos mundos, né, é que o professor cuide da prática dele, né, fica muito mais fácil porque ele sabe aonde que vai chegar, né, assim, ele sabe que é um processo que funciona, com seus altos e baixos, mas funciona, né, então fica mais fácil de colocar em prática. Mas também, quando o professor ainda não tem a prática, ele trabalhar, ele começar a prática dele em paralelo com a turma também funciona, né? E às vezes até o contrário, né? Ele começa implantando em sala de aula e aos poucos ele vai trabalhando a prática dele. Acho que a única coisa que não pode acontecer é o professor não começar a meditar de forma alguma e implantar em sala de aula. Aí eu acho que é uma situação bem difícil, bem artificial, eu diria. Né? Aí seria uma aula, né? Uma aula de técnica de alguma coisa. Não teria esse sentimento envolvido. Vocês concordam comigo? Sim. Eu acho que talvez eles não soubessem nem como mensurar os resultados. Sim. Exato. Né? E nem o que é o resultado também, né? Sim. É, isso mesmo. Ela de mais alguma coisa que Não. vocês gostariam de acrescentar? Denise, você que vai fazer o mini curso de novo? Ah, eu quero! Ela mandou, eu tô assim, gente, eu não tô acreditando que ela vai querer fazer o mini workshop, mas você já tá inscrita novamente para poder fazer. Obrigada a você por querer participar. No mais, pessoal, eu queria agradecer vocês imensamente por essa partilha aqui, pelo trabalho e agradecer pelo trabalho lindo que vocês estão fazendo com as crianças, para tornar aquelas criaturinhas pessoas mais centradas na vida, que tenham autorregulação, que consigam lidar com esse mundão aí do jeito que está hoje em dia. Então, a gente está eternamente grata por vocês estarem fazendo isso aí pra gente e trocando essa experiência conosco. Né, Elad? Isso. Vocês gostariam de dizer alguma coisa para os professores que ainda não meditam e gostariam de começar a meditar e implantar isso em sala de aula, na sala de aula deles? Eu acho que vale a pena, né? Vale a pena tentar, né? Vamos tentar meditar e tentar achar a nossa autorregulação. Fica mais fácil de trabalhar com as crianças. Eu acredito assim que o professor o que não medita tem muito bloqueio e alguns receios do que é o meditar, né? Então, acho que se a gente pensar que a meditação pode dar respiração, porque os exercícios que a gente faz nada mais é do que a respiração. Então, fica fácil, né? Perfeito isso que você falou. Isso mesmo. Tá joia. Eu vou finalizar aqui, mas a gente conversa daqui a pouco, tá? Não precisa de sair, não. Pessoal, muito obrigada. Obrigada por quem está assistindo isso aí, assistindo pelo YouTube, ouvindo o podcast. De qualquer maneira, dia 18 de setembro e dia 25 de setembro, a gente está fazendo um mini curso gratuito para professores e psicólogos pela Mindful Academy. Quem quiser participar é só enviar para a gente um e-mail pelo direct da Mindful Academy ou então enviar um e-mail para fale@mindfulacademy.com.br. Muito obrigada e boa noite.